Irmãos, o Espírito do Senhor é sobre mim não só para revelar os segredos dos mistérios de Deus, mas o Espírito do Senhor Jesus é sobre mim para promover em toda a terra a restauração de todo o reino dos céus, agora em nossos dias. Portanto, assim fala Deus, assim diz o Senhor, por meu intermédio a todos vós, desta igreja de Cristo, ainda junto e misturado com o joio, né? O trigo permanece junto e misturado com o joio. E portanto, assim fala Deus, assim diz o Senhor a todos vós. Perdão sem arrependimento é fraude. Ou seja, não existe perdão sem o arrependimento, por parte de vocês. Interessante ou hilário é notar de que tanto o trigo quanto o joio, ainda juntos e misturados, todos permanecem em pecado. Ou seja, a igreja de Cristo e a igreja do anticristo, do filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, o trigo e o joio, a igreja de Cristo e a igreja do anticristo, ainda permanecem juntos e misturados. E porque todos se tornaram em transgressores, porque todos são transgressores da lei dos 10 mandamentos, todos permanecem mortos espiritualmente. Ou seja, o próprio trigo de Deus, por meio de Cristo, a igreja de Cristo, ainda junto e misturado com o joio, todos estão mortos espiritualmente e, portanto, permanecem velhas criaturas, até que venha o selamento, o batismo, e venha a ocorrer a ressurreição espiritual para o trigo, porque o joio só vai ressuscitar para a vida da condenação eterna só depois o joio vai ressuscitar só depois do milênio. Portanto, agora em nossos dias, porque todos permanecem em pecado, porque são transgressores da lei de Deus, da lei do Pai e do Filho, né? É que todos estão mortos espiritualmente. Portanto, existe uma necessidade por parte dos escolhidos de Deus, por meu intermédio, existe uma necessidade por parte de todos vós, no que diz respeito ao arrependimento sincero, fiel, leal e verdadeiro, com a prática da santificação, porque sem a santificação ou sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, se todos estão mortos espiritualmente, conforme afirma ou determina a imutável palavra revelada de Deus, por meu intermédio a todos vós em nossos dias, se todos estão mortos espiritualmente, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus, não vive, não habita e não se faz presente em ninguém que ainda esteja ou permaneça morto espiritualmente, até que ocorra o total selamento, até que ocorra o total batismo da igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias, né? Todos estão mortos espiritualmente. E portanto, assim fala Deus por meu intermédio a todos vós, seja da forma verbal ou falada, como você está ouvindo através desta mensagem bíblica, profética ou espiritual de Deus por meu intermédio, ou seja, da forma verbal escrita, ou seja, da forma verbal, né, da forma do verbo escrito. Portanto, neste livro de Deus, por mim escrito em nossos dias, neste kit salvação, selo do Deus vivo, por meu intermédio agora em nossos dias, contém as revelações dos mistérios e segredos de Deus, contém a restauração do reino dos céus agora em nossos dias, porque a segunda ou a última casa da eterna glória de Deus, já que Israel foi a primeira casa da glória temporã do Senhor,
Porque para Israel, Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, o outro povo, a nova e eterna nação profética de Deus em nossos dias, não é mais a nação pecaminosa de Israel, pelo simples fato de que Israel rejeitou de todas as formas o bem. Israel rejeitou a luz, a Torá. Israel rejeitou os profetas, a lei dos 10 mandamentos. Porque o Novo Testamento, Israel nunca recebeu, não aceitou e nem confessou. Pelo contrário, né, Israel rejeitou a Tanakh, a Torá, né, o Antigo Testamento. Israel rejeitou, desprezou a lei dos 10 mandamentos, mas aceitou, recebeu e confessou a si e ao próximo, as nações do mundo inteiro. Israel confessou, aceitou e recebeu livros do diabo, livros apócrifos, diabólicos, satânicos e corruptos, como o livro ou os livros do Talmud e da Cabala judaica. Livros completamente diabólicos, porque de toda a palavra de Deus, outrora inspirada pelo Espírito Santo, né? De toda a palavra de Deus, outrora inspirada pelo Espírito do Senhor Jesus, somente os 10 mandamentos o Senhor escreveu com o seu dedo, né? Somente os 10 mandamentos o Senhor escreveu com o seu dedo. Todavia, a palavra de Deus, a Tanakh, a Torá, ou o Antigo e o Novo Testamento, foram inspiração, né, do Senhor, do Espírito do Senhor Jesus, quando Israel andava nos caminhos do Senhor, mas Israel não prevaleceu andar nos caminhos do Senhor. E, portanto, eles rejeitaram o Espírito Santo, rejeitaram o Espírito da verdade, rejeitaram o Espírito do Senhor Jesus Cristo, e assim deixaram de ser trono de Deus para se tornar em trono de Satanás. Israel, que fora ou foi o primogênito filho de Deus no passado, deixou de ser o primogênito filho de Deus para se tornar no filho da perdição. Enfim, depois que Israel deixou de ser igreja ou sinagoga de Deus, congregação do Senhor, Israel se tornou em sinagoga do Satanás. E aí ocorreu que depois que o diabo e Satanás, o espírito da mentira e do engano, do roubo e da usurpação, da idolatria e da corrupção generalizada, passou a habitar em todo o povo apóstata, covarde, latrocida, genocida, assassino e sanguinário, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Depois que eles expulsaram o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, então passou a habitar naquele território, naquele povo de Israel, o maior transgressor da lei dos 10 mandamentos é a nação pecaminosa de Israel. Até porque está escrito dizendo que dos profetas de Jerusalém, todo o mal e toda a iniquidade que você pode ver, sentir ou presenciar agora em nossos dias desde ontem, tudo procede ou procedeu da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, hoje, dia 27 de março de 2021, amanhã, dia 28, lua cheia completamente, 100%, né? Estará amanhã, dia 28 de março, lua cheia completamente, 100%, ocorrerá a primeira Páscoa restaurada do Senhor agora em nossos dias. Ao passo que a Páscoa do diabo e de Satanás, por meio de líderes políticos e religiosos deste calendário contaminado e corrompido, porque dos profetas de Jerusalém se derramou o ensino e o aprendizado errado, né, do mal e da iniquidade sobre toda a terra em nossos dias desde ontem, desde quando Deus, o eterno Criador, deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. E, portanto, amanhã estará ocorrendo a Páscoa restaurada de Deus. Mas não tem ninguém para obedecer, não tem ninguém obedecendo ou ainda tendo fé em mim, não tem ninguém comemorando, né, esta Páscoa restaurada de Deus
por meu intermédio em nossos dias. Mas todos estão seguindo, imitando, copiando e pirateando a mentira e o engano deste anticristo, o falso profeta, o filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Ou seja, ao passo que amanhã, na lua cheia, completamente 100%, estará ocorrendo, né? A partir de hoje, dia 27, a partir do pôr do sol, de hoje, dia 27, a partir do pôr do sol de hoje, dia 27, até amanhã, dia 28, no pôr do sol do dia 28, amanhã, estará ocorrendo a Páscoa do Senhor. Mas a Páscoa do diabo e de Satanás, por meio de todos vós, transgressores da lei de Deus, porque todos são mentirosos, todos são ladrões e usurpadores, idólatras, corruptos e corruptores, todos são idólatras, semelhante ao filho da perdição da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. E assim a humanidade inteira, o trigo está seguindo, imitando, copiando e pirateando toda a mentira, o ensino e o aprendizado errado, dado início ao princípio pelos profetas de Jerusalém, de onde se derramou todas as abominações, mentiras e engano sobre toda a terra em nossos dias desde ontem. Portanto, no dia 4 de abril, pasmem, como a humanidade está se maravilhando com as abominações da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, a saber, a nação pecaminosa de Israel, é o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição. A nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, é o chifre pequeno, o reino, o governo pequeno, porque quebrou essa aliança que tinha outrora com o Senhor, quando desprezou a lei dos 10 mandamentos. Israel, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, desprezou a Torá, a Tanakh, os 10 mandamentos. E o Novo Testamento nunca aceitou, mas aceitou, recebeu e confessou. O Talmud, a Cabala judaica, livros do diabo, porque depois que Israel deixou de ser casa de Deus, né, se tornou sinagoga, casa do diabo e de Satanás. Então o diabo foi quem inspirou aos sacerdotes ou profetas, né, de Jerusalém, de onde saiu toda a desgraça e abominação sobre toda a terra em nossos dias, desde ontem, todo o mal e toda a iniquidade que hoje podemos ver, sentir ou presenciar, porque todo o mal e toda a iniquidade do diabo e de Satanás, o espírito da mentira e do engano, se fez concreto, se tornou concreto por meio deste filho da perdição da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Tanto é que o sábado do calendário judaico, da igreja judaica de Babel, de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, o sábado do calendário judaico é o mesmo 7º dia de sábado do calendário gregoriano. Portanto, são calendários contaminados e corrompidos. E quem deu o princípio ou o início foi a nação pecaminosa de Israel, porque para Israel Deus deu carta de divórcio para sempre. Então o sábado, o 7º dia de sábado do calendário gregoriano é a mesma merda do calendário judaico. Toda a contaminação que há ou existe em toda a terra em nossos dias, desde ontem, todo o mal e toda a iniquidade foi feito concreto por este que fora no passado o primogênito filho de Deus, mas porque se perdeu, e se perdeu porque tropeçou nos 10 mandamentos, o filho da perdição é a nação pecaminosa de Israel, porque Deus deu carta, foi para esta igreja prostituta, caída e divorciada do Senhor. Deus nunca deu carta para a igreja católica, Deus nunca deu carta de divórcio para o reino religioso papal de Roma ou do Vaticano. Logo, a grande prostituta, a mãe de toda essa putaria do diabo e de Satanás, que hoje ocorre no Brasil e no mundo inteiro, a mãe de todos vós é a igreja judaica.
mas vocês estão se maravilhando, estão seguindo, imitando, copiando e pirateando as desgraças, as abominações, dado início ou princípio pelos profetas de Jerusalém, conforme determina a imutável palavra revelada. Eu disse palavra revelada do Senhor, por mim mesmo, por meu intermédio, a todos vós em nossos dias. Portanto, a Páscoa restaurada de Deus, depois de mais de 2000 anos atrás, né? A Páscoa restaurada de Deus por meu intermédio, como Cristo do Senhor Jesus, né? Como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo. Eu sou o último Adão do Senhor. Eu sou o único pastor de Deus para este tempo ou época. Eu sou o último profeta de Deus, portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo, o evangelho eterno, para este corpo de Cristo, para a igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias. Portanto, amanhã, ou ainda a partir de hoje, porque o dia para o Senhor, o dia termina e começa no pôr do sol de cada dia seguinte, né? O dia de 24 horas para o Senhor, para o Eterno, e para mim, como Cristo do Senhor Jesus, agora em nossos dias, o dia para Deus começa, ou empeça, né? Começa a partir do pôr do sol, né? A Páscoa do Senhor restaurada por mim, né? Pelo Senhor sobre mim agora nos dias de hoje, né? A Páscoa restaurada dá-se-á início a partir de hoje, né? A partir do pôr do sol de hoje, até o pôr do sol de amanhã, dia 28 de março de 2020. E logo após, na segunda-feira, mais uma vez, líderes políticos e religiosos, né, estarão comemorando ou ainda estarão praticando um jejum ou uma oração nacional para trazer maior maldição, sobre a nação, o povo e o território brasileiro. Por quê? Porque não é desta forma corrupta, idólatra, carnal, capitalista ou materialista que se deve fazer uma oração ou um jejum nacional como eles vêm fazendo, né? Fizeram uma no dia 5 de abril de 2020, a pandemia do coronavírus somente aumentou, matou mais pessoas. Depois fizeram outra oração, outro jejum nacional, diga-se um jejum e uma oração nacional hipócrita, idólatra, corrupta, ladra, opressora. Fizeram a primeira no dia 5 de abril de 2020, fizeram outra no dia 5 de julho ou de junho de 2020, né? E a pandemia do coronavírus, essa enfermidade que veio de fora do país para o Brasil, devido a essa rebeldia e a transgressão da lei de Deus, né, por meio de líderes políticos e religiosos, esta prática abominável, né? Esta prática abominável, porque só quem pode decretar, né? Só quem pode exercer ou fazer o chamado de um jejum ou de uma oração nacional ou mundial é o próprio Cristo de Deus, né? O último profeta de Deus em nossos dias. Mas vocês estão colocando os pés diante das mãos, né? Porque se todos estão mortos espiritualmente, ninguém sabe de nada, mas andam sendo conduzidos às cegas, à condenação e à maldição eterna. Portanto, quando fizer o primeiro jejum nacional, a primeira oração nacional, né, no dia 5 de abril, digamos que tivesse morto, né, por consequência do coronavírus, estivesse morto aí 1000 pessoas até então. Depois que fizeram esse jejum hipócrita, essa oração nacional, aí a maldição e a desgraça veio maior sobre o povo brasileiro. Porque se tinha morrido, um exemplo, se tinha morrido 1000 pessoas,
né, depois desta oração e desse jejum maldito do diabo e de Satanás, por meio de líderes políticos e religiosos, fazendo uso da verdade de Deus, todos vós não estão fazendo nada mais, nada menos do que dando continuidade à troca da glória e da verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, porque vocês continuam fazendo uso da palavra de Deus, principalmente no que diz respeito à parábola ou o exemplo do profeta Jonas com Nínive ou Nínive no passado. Sendo que essa Nínive, né, a Nínive ou Nínive do passado, a Nínive histórica, geográfica ou territorial, né, do passado, em nossos dias, essa Nínive espiritual ou profética, não deixa de ser a nação, o povo e o território, né, manauara, amazonense e brasileiro, né? Mas vocês continuam fazendo aquilo que fez a nação pecaminosa de Israel e ainda vem praticando, que é fazendo o uso da verdade de Deus pela glória, né, trocando a glória da verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Somente um pode convocar a nação ou o mundo inteiro para esse dia de jejum e oração, né, com a santificação e a purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei de Cristo Jesus Sião, para esse tempo ou época. Portanto, o jejum de vocês é imundo. O jejum e a oração de vocês, seja ela nacional ou mundial, como fez ou fizeram os judeus apóstatas, ainda há pouco, eu acho que foi nesse mês, né, Israel ou os judeus caídos, apóstatas, judeus terroristas, covardes, assassinos e sanguinários, promoveram um dia de jejum ou de oração no mundo inteiro. E daí ocorre que se esse jejum, né, essa oração, sem o arrependimento fiel, sincero e verdadeiro por parte de vocês, diga-se, o arrependimento sem a prática fiel, sincera e verdadeira da santificação e da purificação do pecado, conforme a Torá viva do Senhor por meu intermédio, conforme a lei de Sião, selo do Deus vivo, é em vão. Em vez de trazer bênção ou milagres, né, traz maior maldição. De certo que depois que fizeram, né, o primeiro jejum ou a primeira oração nacional no dia 5 de abril de 2020, né, depois morreram muito mais pessoas de coronavírus. E depois fizeram um outro jejum, uma outra oração nacional no dia 5 de junho ou ainda no dia 5 de julho de 2020 do mesmo ano. Então a pandemia voltou maior, mataram, né? A pandemia fez com que morresse mais gente. Devido ao quê? Devido a esta abominação, devido a esta maldição ou condenação eterna que está trazendo líderes políticos e religiosos sobre a nação, o povo e o território brasileiro, porque ninguém... Se está todo mundo morto espiritualmente e todos estão em pecado porque são transgressores da lei de Deus e de Cristo, quem pode convocar, né? Senão o Senhor sobre mim nos dias de hoje. E daí agora, né, depois de amanhã, em que ocorrerá a verdadeira Páscoa, né? A verdadeira Páscoa restaurada do Senhor ocorrerá a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, dia 28. Mas dia 29, né? E essa Páscoa restaurada do Senhor, ninguém vai comemorar. Mas no dia seguinte, no dia 29, o diabo e Satanás estará comemorando, né? Estará praticando um falso jejum, uma falsa oração nacional novamente, para que venha morrer mais pessoas ainda por consequência deste Covid ou Covarde-19 2020 e 2021. Então, depois da primeira oração, depois do primeiro jejum nacional, né, morreram muito mais pessoas. E o objetivo daquele jejum ou da oração nacional daquela época, o objetivo não era eliminar o coronavírus,
Pelo contrário, matou mais pessoas. E o povo, né, apoiando, o povo de uma forma em geral, fomentando, seguindo, copiando e pirateando as abominações da nação pecaminosa de Israel, o povo brasileiro, né, a nação, a população manauara, amazonense e brasileira, é quem está determinando ou trazendo maior maldição sobre si, porque todos estão obedecendo ou ainda tendo fé e acreditando no diabo por meio deste filho da perdição da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, o povo tem maior culpa, né? O povo de uma forma em geral, assim como, né, os sacerdotes condenaram injustamente a peso do falso testemunho, condenaram injustamente a peso da mentira e do engano o Senhor Jesus Cristo, e o povo foi quem escolheu Barrabás, um ladrão e um assassino. Esse espírito do diabo e de Satanás, esse espírito de porco da imundícia política e religiosa, né? Esse espírito de porco da imundícia política e religiosa permanece manifesto, encarnado ou incorporado no rabo de todos, na consciência, na mente, no coração, na alma de todos vocês, né? E assim continuam escolhendo aos Barrabás, ladrões e assassinos da religião e da política como um todo em geral. Então, quando fizeram o primeiro jejum ou a primeira oração nacional no dia 5 de abril de 2020, logo após, né, esta suposta oração ou jejum nacional, né, que era para dizimar, era para espantar o vírus, o coronavírus, né, eliminar. Pelo contrário, aquela desgraça, o maldito a oração ou o jejum hipócrita de todos vós, né, somente trouxe maior maldição, porque morreram mais pessoas. E esse povo brasileiro não quer acordar, não quer ressuscitar espiritualmente para a vida eterna. E assim fizeram mais outros, né, no ano de 2020, no dia 5 de junho ou de julho. Novamente o presidente, os líderes religiosos, né, intimaram, né, deram um ultimato para o presidente, e o presidente convocou a população para fazer mais outro maldito e condenado jejum ou oração nacional do dia 5 de junho ou de julho de 2020. E assim, agora em janeiro ou depois de julho, morreu mais gente. E agora em janeiro, aí a desgraça foi pior. Principalmente aqui na cidade de Manaus, capital do estado, né, do Amazonas, né, deste território brasileiro, porque Deus tem falado e escrito. Deus, o Espírito do Senhor Jesus é sobre mim, e sobre mim o Senhor, né, tem escrito e falado a todos vós, mas ninguém dá ouvido, ninguém quer obedecer, ninguém dá crédito, ninguém está acreditando em mim, ninguém acredita no Senhor por meu intermédio. Por esta razão, a condenação eterna já está reservado a todos vós incrédulos, apóstatas, apostatados, falsos profetas e anticristos da religião e da política como um todo em geral. De certo que depois do primeiro jejum ou da primeira oração nacional, dia 5 de abril, morreram mais pessoas. Depois do dia 5 de junho ou julho de 2020, morreram muito mais pessoas do que da primeira vez. E agora, depois de amanhã, dia 29, vocês vão ver a consequência desta desobediência e transgressão à lei de Deus e de Cristo agora em nossos dias, simplesmente porque ninguém quer acreditar em mim. Ninguém obedece à lei e à imutável palavra de Deus por meu intermédio. Então, o que morreu ou morreram para trás, depois das duas orações, ou depois dos dois jejuns hipócritas, corruptos ou idólatras, por parte de líderes políticos e religiosos, né? Depois de amanhã vai acontecer outra desgraça. Depois de amanhã, né? Depois de amanhã, dia 29, porque líderes políticos
líderes religiosos intimaram novamente a esse boneco do diabo, a essa marionete de Satanás, o presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Só tem o nome de Messias, mas é o anti-Messias. Bolsonaro é o falso profeta da política, né? E os religiosos, os líderes religiosos são os anticristos, né? São os anticristos e os falsos profetas. Portanto, os líderes religiosos convocaram novamente, fazendo uso da imutável palavra de Deus, como se eles fossem o profeta Jonas, como se o povo brasileiro fosse a Nínive histórica, geográfica ou territorial. O que eles estão fazendo é tomando a verdade de Deus e trocando pela glória e a mentira dos homens. Porque se todos estão mortos espiritualmente, né, e todos, conforme determina a imutável palavra do Senhor, todos estão mortos espiritualmente ou permanecem velhas criaturas, então eles não deveriam fazer com que a nação, né, continuasse caminhando para o inferno, para a condenação eterna. Por esta razão, vocês vão ver muito mais mortes, né? Seja pelo coronavírus, seja por qualquer enfermidade, seja através da violência, porque já está demais. A nação e o povo brasileiro fica fomentando, acreditando, dando crédito a vagabundos e vadias da religião e da política, e assim estão trazendo sobre a nação, o povo e o território brasileiro, estão trazendo cada vez mais maior maldição. Maior maldição. Por quê? Porque todos ainda são pecadores, né? A igreja de Cristo permanece em pecado. Se a igreja de Cristo permanece em pecado, o que dizer do joio, né? E todos estão em pecado, permanecem em pecado, porque são transgressores da lei dos 10 mandamentos. Então, como fazem uso da imutável palavra de Deus, distorcendo ou distorcida pela memória, pelo espírito do diabo sobre todos, então desta forma é que a nação, o povo e os governantes brasileiros, né, é desta forma que estão fazendo semelhante à nação pecaminosa de Israel, o anticristo, o falso profeta, o filho da perdição, porque continuam rejeitando e desprezando a lei de Deus e a lei de Cristo por meu intermédio nos dias de hoje. Mas todo mundo está seguindo, imitando, copiando e pirateando. Todo mundo está obedecendo ou ainda tendo fé, estão se maravilhando com as abominações da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. E o que é pior, eu tenho mandado mensagens bíblicas ou proféticas, né? Até mesmo para o presidente Jair Bolsonaro. Tenho tentado entrar em contato com ele, mas não consigo, porque ele está blindado pelo diabo e Satanás. Ele está blindado pelo diabo e Satanás, né? Através de líderes políticos e religiosos. Os religiosos hipócritas, idólatras ou corruptos da mente, do corpo e do bolso têm acesso ao presidente. Mas como profeta de Deus, como último Adão de Deus, como servo sacerdote do Senhor agora em nossos dias, eu não tenho acesso nem aos parlamentares desta casa que deveria ser do povo aqui em Manaus, a Câmara Municipal de Manaus. Né? Como servo ou profeta de Deus, como último Adão, como último profeta de Deus, portando a lei de ser um selo do Deus vivo, eu não tenho acesso a nada. Mas o inimigo, o diabo e Satanás, o espírito do anticristo, né, tem acesso por meio de todos vós que acreditam ou ainda estão seguindo, compartilhando, né? Estão imitando, estão se maravilhando com as abominações da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Ou seja, para provar que todos estão mortos espiritualmente, é só pegarmos o dia 5 de abril de 2020, né? E perceber que depois daquela data,
né? O espírito da morte se instalou no Brasil, né? Tanto é que o país hoje mais rejeitado pelo mundo inteiro, né? Tem dois ou três. É o Brasil, a Inglaterra, né? Onde no caso a pandemia se multiplicou e está ocorrendo mais mortes. Mas o pior estado, a pior nação está sendo o Brasil. Tanto é que em todas as nações, em mais de 100 nações sobre toda a terra, né, não estão aceitando o brasileiro. Por quê? Por causa que os líderes políticos e religiosos estão trazendo cada vez mais maior maldição sobre a nação, o povo e o território brasileiro. E para provar que todos estão mortos espiritualmente e em vida, para provar que todos ainda permanecem velhas criaturas, até que venha um selamento, até que venha um batismo, até que venha a ressurreição espiritual para o trigo, para provar que todos estão mortos espiritualmente, é só analisar o primeiro jejum, a primeira oração nacional, né? Porque depois do primeiro jejum nacional, do dia 5 de abril de 2020, a desgraça, a morte se instalou no Brasil, então aumentou. Aí acharam que não estava bom, aí multiplicaram essa morte devido à questão da desobediência e da transgressão à lei de Deus e à lei de Cristo. Agora em nossos dias, no segundo jejum, né, na segunda oração nacional do dia 5 de junho ou julho de 2020, ainda no ano de 2020, a morte foi pior. E agora vocês vão ver merda maior, para aprender a respeitar, a obedecer e a temer a lei e a imutável palavra do Senhor, tão somente por mim mesmo, por meu intermédio. Porque em nossos dias, os dias de hoje é dia 27 de março de 2021. Hoje é dia 27 de março de 2021. Nos dias de hoje, eu sou esse único pastor de Deus para essa igreja de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias. Nos dias de hoje é dia 27 de março de 2021. Eu sou este último Adão, eu sou o último profeta de Deus, portando a lei de Sião, a cura em definitivo mediante a santificação e a purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio, agora nos dias de hoje. Mas ninguém dá crédito, ninguém quer obedecer, ninguém tem o temor à lei e à palavra de Deus por meu intermédio, ninguém acredita em mim, sendo que a condenação eterna está para todo aquele que não crê em mim agora nos últimos dias como Cristo do Senhor Jesus. Portanto, podem aguardar, né? Que depois de amanhã, porque amanhã, a partir de hoje, a partir do pôr do sol de hoje, até amanhã, o dia 28 de março de 2021, estará ocorrendo a Páscoa restaurada do Senhor, né? Ao passo que a Páscoa do diabo e de Satanás estará sendo comemorada no dia 4 de abril de 2021, quando da lua quarto minguante. Isso é uma abominação. A Páscoa do Senhor nunca deve ocorrer em lua quarto minguante. Isso é ensino e aprendizado errado. Por esta razão, todos são réus de juízo, confesso, porque confessaram com a sua mente, com o seu braço, com as suas mãos, confessaram a si e ao próximo, confessaram que o calendário perfeito, profético e eterno do Senhor não presta, não serve. Confessaram, né, de viva voz, com sua própria boca, confessaram que a palavra do Senhor, né, que a lei de Deus não serve, não presta para nada. Então, por esta razão, o pecado está na transgressão da lei. Todo mundo é transgressor. Todo mundo se tornou transgressor da lei de Deus e de Cristo, porque vem seguindo, imitando, copiando e pirateando as abominações da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, todo mundo é transgressor e todo mundo se tornou impostor, ladrão, usurpador, idólatra, corrupto e corruptor.
né, de si e do próximo. Então, no dia 4 de abril, né, no dia 4 de abril, né, de 2021, ocorrerá, né, a Páscoa do diabo e de Satanás, quando da lua quarto minguante. Isso é impossível, nem mesmo Deus poderia mudar aquilo que outrora ele fez, perfeito, profético e eterno. Nem o próprio Criador não pode chegar aqui na terra, seja em pessoa, como ele veio pela primeira vez em vida, em carne e osso, seja agora por meu intermédio. Nem eu posso fazer uma desgraça dessa, como fez o filho da perdição da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Porque quem deu o princípio, né, a adulteração, quem deu o princípio na troca da verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens foi a nação pecaminosa de Israel. E assim o mundo inteiro está se maravilhando, copiando, está praticando as mesmas desgraças e abominações que fez e ainda vem praticando a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, de hoje para amanhã, no pôr do sol de hoje, dia 27 de março, para o pôr do sol de amanhã, né? Domingo estará ocorrendo a Páscoa restaurada do Senhor. Mas a Páscoa do diabo e de Satanás, pelo calendário gregoriano, né, estará ocorrendo no dia 4, a Páscoa do diabo e de Satanás, do espírito da mentira e do engano, por meio de líderes políticos e religiosos, né? Porque não estão fazendo nada mais, nada menos do que as mesmas, estão praticando as mesmas abominações da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. E, portanto, no dia 4 de abril de 2021, né, toda a terra estará comemorando essa Páscoa de Satanás, a Páscoa da mentira e do engano. E depois de amanhã haverá outra oração ou jejum nacional, outra desgraça. Porque se depois do primeiro jejum, se depois da primeira oração nacional morreram muito mais pessoas, seja de coronavírus ou de qualquer outra morte física, biológica, patológica ou fisiológica, depois da primeira oração ou jejum nacional, a morte se instalou no Brasil. E por quê? Porque ninguém dá crédito, ninguém quer acreditar, ninguém tem fé em Deus por meu intermédio, ninguém acredita em mim, essa é a verdade. Mas acreditam no diabo por meio de líderes políticos e religiosos. Então, os líderes religiosos não pode estalar o dedo, né, que o líder político da nação, né, o líder político da nação é marionete do diabo e de Satanás também. O líder político da nação, o líder político, né, o governante da nação, o diabo e Satanás não pode estalar o dedo através de líderes religiosos, que ele vai lá e atende a voz do diabo e de Satanás, fazendo uso da verdade de Deus. Todos trocaram a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Mas ninguém quer ouvir, obedecer, temer ou ainda acreditar na lei, na imutável palavra de Deus por meu intermédio. Então aguentem, porque se depois do primeiro jejum, depois da primeira oração nacional, morreram muito mais pessoas, porque depois da segunda oração, depois do segundo jejum nacional, morreram mais pessoas do que depois da primeira oração, depois do primeiro jejum nacional. E agora a desgraça vai ser pior. E isso tem que ocorrer para que vocês venham perceber, aceitar, receber e confessar a lei e a imutável palavra de Deus, tão somente por mim mesmo, por meu intermédio agora nos últimos dias. Vocês não podem, de uma forma em geral, principalmente o povo, porque quem tem o poder da mudança eterna, né, quem deveria ter o poder, quem tem o poder verdadeiro da mudança eterna, não são os políticos,
não são os líderes políticos ou religiosos. Quem tem esse poder da mudança, né, da renovação, da restauração profética ou espiritual, é o povo. Só que o povo está acreditando, tendo fé, ou ainda obedecendo o diabo e Satanás, o povão, o povinho, ou o povão de uma forma em geral, está obedecendo, está tendo temor, está seguindo, copiando e pirateando as abominações da nação pecaminosa de Israel por meio de líderes políticos e religiosos. Então, o povo que tem ou deveria ter o verdadeiro poder da transformação, o povo está morto espiritualmente. Por esta razão estão sendo conduzidos ao inferno, à maldição, à condenação eterna, né? Porque, gente, é inadmissível que a maioria, se não todos, não perceberam ou ainda não perceberam que a cada oração ou jejum nacional que fazem, só trazem cada vez mais a maldição e a condenação sobre o território, o povo e a população brasileira, né? Só pode estar morto espiritualmente esse povo. E estão mortos espiritualmente. Porque a cada rato, né, o diabo veio senão para matar, mentir, seduzir, né, enganar, roubar e matar. E como é que o diabo faz isso? Através de líderes políticos e religiosos, porque todos rejeitaram o Espírito Santo. Então, a cada rato, a cada momento que acontece em nossas vidas, né, o diabo vem para confundir e dividir, né, para dividir e confundir as pessoas, né, porque o Espírito de Deus é sobre mim, e o Espírito de Deus é sobre mim não só para revelar os mistérios de Deus, mas promover a restauração profética ou espiritual, né, do reino dos céus sobre toda a terra. Mas o diabo está brincando com vocês, e assim o presidente atual, né, Vossa Excelência, o presidente Jair Bolsonaro, está sendo marionete, boneco infeliz, está sendo marionete do diabo e de Satanás, pelo próprio espírito do diabo, sobre políticos, sobre líderes políticos e principalmente sobre líderes religiosos. Por quê? Porque se todo mundo está em pecado, quem é o vagabundo ou a vadia que pode solicitar ou ainda proclamar um jejum ou uma oração nacional, se todos permanecem em pecado porque são transgressores da lei de Deus? Que porra é essa? Que desgraça é essa? Hã? É uma questão, uma pergunta que eu faço a todos vós. Portanto, se depois do primeiro jejum, se depois da primeira oração nacional morreram mais pessoas, e depois da segunda, se depois da segunda oração, se depois do segundo jejum, houve mais mortes do que depois da primeira, pode esperar que a consequência da terceira oração, pode esperar que a consequência do terceiro jejum nacional, a desgraça vai ser maior. Vocês estão vivos e vão ouvir essa mensagem de Deus por meu intermédio, e depois vocês vão contabilizar para saberem se eu sou o verdadeiro e o último profeta de Deus agora em nossos dias, ou se eu sou o falso profeta. Porque o falso profeta eu não poderia ser. O anticristo eu também não poderia ser, porque o anticristo sempre foi e será a nação pecaminosa de Israel, porque ele rejeitou ao Senhor Jesus Cristo. O anticristo é aquele que não confessa o Senhor Jesus Cristo em carne e osso. E nós sabemos, pela imutável palavra de Deus, que essa nação, esse povo apóstata de Israel, o falso profeta, o anticristo, é o filho da perdição, porque nunca confessou ao Senhor Jesus Cristo em carne e osso. Mas eles confessaram a si e ao próximo livros do diabo e de Satanás, inspirados pelo espírito da mentira, pelo espírito do engano, do roubo e da usurpação e da corrupção ou da idolatria generalizada. Eles confessaram a si e ao próximo livros diabólicos como o Talmud e a Cabala judaica. O Novo Testamento, Israel e os judeus de toda a terra nunca aceitaram, mas eles aceitaram o Talmud.
eles aceitaram e confessaram a si e ao próximo, eles confessaram o Talmud e a Cabala judaica. Mas a Torá, o Antigo Testamento, porque eles não prevaleceram andar nos caminhos do Senhor, a Torá, a Tanakh, o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento nunca aceitaram. O Antigo Testamento, no princípio, até andaram, aceitaram ou receberam, no princípio, mas não prevaleceram andar na luz, na verdade, e portanto Israel caiu, e por essa razão o Senhor deu carta de divórcio para sempre a toda esta nação pecaminosa de Israel. Então aguardem a nação, o povo, né, e o território brasileiro, porque depois de amanhã, dia 29, né, depois de amanhã, dia 29, ocorrerá maior catástrofe, né, ocorrerá maior catástrofe sobre toda a nação e a população brasileira, né? Depois do primeiro ocorreu mortes, né? Milhares de mortes. Depois do segundo ocorreu, né, mais mortes ainda. E depois, ou a partir desse terceiro jejum, né, nacional, você vai verificar e vai contabilizar maior morte em todo o território nacional brasileiro. Por quê? Porque ninguém está obedecendo, ninguém está acreditando, ninguém tem fé em mim agora nos últimos dias. Então, já que o salário do pecado é a morte, e todos vós estão mortos espiritualmente, porque são transgressores da lei dos 10 mandamentos, maior morte ocorrerá a partir de depois de amanhã, dia 29, quando líderes políticos e religiosos estarão fazendo aí um terceiro ou um quarto jejum ou uma oração nacional para trazer maior maldição sobre a nação, o povo, né, sobre a nação, o povo e a população brasileira, né? E tudo isto não é grátis ou gratuito. Por quê? Porque culpa maior tem o povo. O povo, de uma forma em geral, o povo tem maior culpa, né, do que os líderes políticos e líderes religiosos. Porque quem tem o poder da decisão, da eterna mudança, não são os políticos e nem os líderes religiosos. Tanto é que temos aí mais de 2000 anos, né, da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Temos mais aí, pelo menos, temos mais de 200 anos de Constituição brasileira, porque o território, ou a nação, o povo brasileiro já tem mais de 500 anos. Mas aí, temos aí pelo menos 100 anos de Constituição, né? E de lá para cá, nada mudou, tão somente piorou. E com a ajuda de quem? Com a cooperação, com o fomento ou sustento de quem? Do povo. É o povo, né? É o povo que faz escolhas erradas. Ou seja, semelhante a Israel fez uma escolha, ou várias escolhas equivocadas ou erradas, né? O povo e a nação brasileira tem que levar agora uma peia divina para sentir na própria carne, porque estão fazendo nada mais, nada menos do que fez e ainda vem praticando a nação pecaminosa de Israel. Ou seja, é só desobediência, é transgressão à lei de Deus e à lei de Cristo, a lei de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias, né? Ou seja, de hoje para amanhã está ocorrendo a Páscoa restaurada do Senhor. Mas ninguém vai obedecer, ninguém está obedecendo, né? Mas no dia 4 de abril, aí está a Páscoa do diabo, né? E o diabo, por meio de todos vós, incrédulos, apóstatas ou apostatados, falsos profetas e anticristos, né? O diabo vai fazer festa. Se vocês não acordarem, não passarem a obedecer à lei e à imutável palavra de Deus por meu intermédio, o diabo já se antecipou e não foi de hoje. Porque no dia 4 de abril de 2021 ocorrerá a Páscoa de Satanás. A Páscoa de Satanás, ela ocorre
ela vai ocorrer nesse dia na lua quarto minguante. Mas a Páscoa de Deus sempre ocorreu, deve ocorrer e sempre ocorrerá na lua cheia completamente 100%. E isso ocorre de hoje para amanhã, dia 28 de março de 2021. E no dia 29, aí vem a comemoração do diabo e de Satanás através de um jejum ou de uma oração nacional a ser praticada em todo o Brasil por falsos profetas e anticristos da política e da religião como um todo em geral. Então, para vocês que estão mortos espiritualmente, mas estão vivos na carne e no sangue para fazer a obra do diabo e de Satanás, aguardem que depois da manhã, o Brasil inteiro receberá uma resposta, né? Uma resposta de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, né? Devido a essa questão da transgressão à lei de Deus e de Cristo agora em nossos dias. Ou seja, é notório e evidente, né? Ou evidentemente que venha esse juízo de Deus em primeiro lugar para a nossa casa, porque a nossa casa está bagunçada. A nossa casa, a nação, o povo e o território, a população brasileira, essa casa está cheia de espíritos de demônios, mas fazendo uso, né? Fazendo uso em vão do nome do Senhor, do nome de Cristo, fazendo uso em vão do nome de Deus, fazendo uso em vão da lei e da imutável palavra de Deus, vocês haverão de pagar um preço alto. A partir desta oração, né, ou deste jejum hipócrita, corrupto ou idólatra, por parte de líderes políticos e religiosos, no dia 29, né? No dia 29 de março de 2021. Volto a repetir, hoje é dia 27 de março de 2021, né? E a partir do pôr do sol de hoje, 27, até amanhã, o pôr do sol do dia 28, está ocorrendo a Páscoa real restaurada do Senhor. Mas ninguém quer saber de praticar o certo, o correto. Mas todo mundo vai praticar, né, maior abominação, através de um jejum hipócrita, corrupto ou idólatra, através de uma oração maldita, porque a oração que vocês vão praticar no dia 29 é uma oração do diabo, já que todo mundo é manifesto, é casa do diabo, então é uma oração, é um jejum hipócrita, porra. E por essa desobediência ou transgressão à lei de Deus e de Cristo Jesus Sião, vocês haverão de pagar um preço alto, um preço muito alto, porque a partir de amanhã o Senhor já tomará providência contra todos vós, não só os políticos, religiosos, né? Não só os líderes políticos, não só contra os líderes políticos ou religiosos, mas principalmente contra o povo, a população, a nação brasileira, porque vocês é quem tem o poder da mudança, mediante a obediência à lei e à imutável palavra do Senhor, por meu intermédio, mas ninguém obedece, ninguém tem fé, ninguém acredita em mim. Portanto, a condenação eterna está para todos vós que não creem em mim, não acreditam em mim, agora nos dias de hoje. Assim como o pecado está para todo aquele que permanece na transgressão à lei de Deus e de Cristo, Jesus Sião, todos vós permanecem em pecado. Todos vós estão em pecado. Por quê? Porque são transgressores da lei dos 10 mandamentos e por essa razão estão mortos espiritualmente, mas estão obedecendo, tendo fé e acreditando no diabo por meio de líderes políticos e religiosos do Brasil e do mundo inteiro. Então, depois de amanhã, ou a partir, né, de depois de amanhã, no dia 29, quando ocorrerá um jejum ou uma oração nacional, diga-se um jejum ou uma oração hipócrita, idólatra, corrupta, terrorista, assassina, covarde, sanguinária, então o Senhor entrará com esta justiça e o juízo divino
e o juízo divino não só contra líderes políticos e religiosos, né, porque vai morrer uma boa parte desses miseráveis, né, que deveriam estar fazendo a obra de Deus por meu intermédio, e não praticando a obra do diabo por meio de líderes políticos e religiosos, já que tanto o trigo quanto o joio, todo mundo está morto espiritualmente. Então, a partir desta oração hipócrita, deste jejum maldito do diabo e de Satanás, o Senhor entrará com provisão, entrará determinantemente, entrará com este juízo sobre a nossa casa, a nação, o povo e o território brasileiro, para que vocês venham aprender a respeitar, obedecer e temer a lei e a imutável palavra de Deus, tão somente por mim mesmo, por meu intermédio agora em nossos dias, os dias de hoje, glória a Deus, por toda a eternidade, aleluia, amém.